Glória ao Filho e glória ao Deus Espírito Santo. Meus amados irmãos que estão aqui na igreja e aqueles que estão também a nos ouvir através das redes sociais, eu gostaria de compartilhar com vocês nesta noite como é bom servir ao Senhor, como é bom render graças ao seu santo nome. Eu quero dizer da minha alegria nesses dias em que eu tenho dado lugar ao Espírito Santo a guiar a minha vida, a me ensinar, mesmo já sendo velho. E eu tenho experimentado nesse tempo presente esse algo novo que nós estamos usando como tema para esse mês. Essa semana mesmo foi uma semana bem-aventurada para esta igreja. Não sei se os irmãos têm notado, mas o Senhor tem feito essa igreja frutificar. Nós estamos reembolsando, rebocando as paredes externas do lado esquerdo do templo. Já colocamos as telas, as redes de proteção do colégio. Fizemos uma reforma agora nos banheiros. E o céu é o limite para esse ano de frutificação em nome do Senhor. Mas tem uma coisa que eu tenho celebrado na minha própria vida. Hoje mesmo eu pude ver a minha família mais uma vez reunida, adorando o nome do Senhor, junto com alguns irmãos do PGM, El Shaddai. E foi assim, desde ontem, um dia assim maravilhoso. Maravilhoso de sentir a presença de Deus, de ser usado por Deus desde ontem. E o feijão de hoje foi o feijão feito pelo próprio pastor, um feijão abençoado. Eu estou aqui pedindo graças ao Senhor para me sustentar aqui, porque eu usei um pouco talvez da gula, desde ontem que estou tomando caldo de feijão e caí no feijão pesado, mas Deus tem sido maravilhoso, glória a Deus. E eu quero nesta noite, mais uma vez, agradecer por tudo quanto Ele tem feito. Eu pedi a Deus que me desse a oportunidade de viver 31 dias do tema, e eu vivi. Eu tinha uma operação marcada, mas graças a Deus que não me chamaram, e não vai me chamar ainda em junho, só vai acontecer em julho, e eu só vou agora depois que eu fazer uma ultrassonografia, porque eu não estou sentindo nada por enquanto, e pode ser que Deus já tivesse me operado antes do próprio homem. Você crê? Eu creio nisso, né? Eu creio nisso. E para esse mês nós escolhemos, aliás, o tema não foi nem escolhido. Na mensagem do domingo passado, eu me lembro que o pastor que aqui esteve, ele ministrou muito ao meu coração, ao coração desta igreja. Após os 31 dias de oração, Deus estava nos dando uma oportunidade de dar testemunho, uma oportunidade de viver algo novo, uma oportunidade de permitir que essa mudança seja eternizada na vida de cada família. E logo que conversamos com as pessoas que estão conosco nesta jornada desses dias, nós colocamos esse tema em evidência. E eu quero crer que esse ano da frutificação, Deus vai mudar a história da sua vida. Eu gostaria que você pudesse até profetizar para alguém que está ao seu lado, dizendo: Deus vai fazer algo novo na sua casa. Deus vai fazer algo novo na sua vida, em nome do Senhor Jesus. E estas foram as palavras ministradas na carta do profeta Jeremias para os exilados nos dias em que o povo foi levado ao cativeiro por Nabucodonosor. Havia muita tristeza, havia muita dificuldade naqueles dias,
mas Deus estava trazendo um alento ao coração do seu povo. E é nesta mesma promessa que eu quero viver. É nesse mesmo tema que eu quero estar, e é essa mesma palavra que eu quero profetizar na sua vida, em nome do Senhor Jesus, amém? Vamos ficar de pé, e nós vamos ler a divisa, e mais uma vez expressar o tema em nome do Senhor. Deus está aqui, eu quero que você sinta isso, fique ligado, porque Deus tem uma palavra para você nesta noite. Você que me ouve também, fique ligado, porque Deus tem uma promessa para você nesta noite. Deus tem uma promessa para a sua família nesta noite. Deus tem uma promessa para a sua cidade nesta noite. Deus tem uma promessa para a sua rua nesta noite. Deus tem uma promessa para a sua empresa nesta noite. Deus quer reescrever uma nova história na sua vida nesta noite. Por isso você tem que estar ligado. Não ligado naquilo que eu posso produzir, mas o que Deus tem a falar ao seu coração. E eu tenho certeza que nesta noite Deus vai me usar para abençoar sua casa, em o nome de Jesus. Esta noite, que é noite de celebração, nós vamos estar relembrando assim a morte e a ressurreição de Jesus. E eu quero convidar você a abrir a Bíblia em Jeremias 29:11. Você que está em casa também pode abrir, e nós vamos estar fazendo a leitura e vamos estar também recitando o tema em nome de Jesus. E diz a palavra do Senhor assim: eu sei que pensamento tenho ao vosso respeito, diz o Senhor, pensamento de paz e não de mal, para vos dar fim o que desejais. E eu vou ler o 12 e o 13. Então me invocareis e passareis a orar a mim, e eu os ouvirei. Buscar-me-eis e me achareis, quando me buscardes de todo o vosso coração. E serei achado de vós, diz o Senhor, e farei mudar a vossa sorte. Congregar-vos-eis de todas as nações, todos os lugares, para onde vos lancei, diz o Senhor, e tornarei a trazer-vos ao lugar de onde vos mandei para o exílio. Senhor nosso Deus, aqui está o teu povo, o teu ungido, a tua igreja, as pessoas que estão assistindo através da live. Deus, aqui está a nação brasileira, aqui está o mundo inteiro carente da tua palavra. E eu quero crer que nesta noite o Senhor está aqui. Nós sentimos a tua presença neste lugar, o mover de Deus aqui neste lugar, e nós invocamos que o Senhor continue aqui conosco, em o nome de Jesus. Podeis estar sentados. Meus amados irmãos, nos dias de Jeremias, é os mesmos dias de Isaías, de Neemias e de muitos outros. Deus havia falado através dos profetas a respeito de tudo quanto estava a acontecer naqueles dias. E eu quero dizer a vocês que dias parecidos como os nossos dias, dias em que havia muitos profetas falando em nome do Senhor, havia muitas profecias, havia muitas coisas, havia também talvez um momento parecido com esse, em que muitas pessoas diziam aos reis da época: pode ficar tranquilo, porque Deus está com você, Deus vai fazer isso, Deus vai fazer algo na sua vida. E quando Deus diz na sua palavra, porque vocês estão mandando dizer aos reis, às autoridades, profetizar coisas que eu não falei? Uma das coisas que eu gostaria de compartilhar com vocês nesta noite é que Deus não se agrada de quem faz uso do seu nome quando Ele não autoriza para que alguém possa falar. Mas tem muitas pessoas, meus irmãos, eu gosto de compartilhar isso, que ao invés de estar buscando nesta palavra, na verdade das Escrituras, porque para você ter entendimento de quem é Deus, você tem que buscar através da sua palavra revelada, você tem que buscar através de vida devocional, você tem que buscar através de uma rendição total
E é isso que naquele momento não estava existindo em meio àquele povo. E o Senhor permitiu que eles fossem levados ao cativeiro. E naquele momento de cativeiro, parece até que havia talvez, colocando um parêntese e trazendo para o momento atual, naquele momento havia Misael, Azarias, Ananias, Daniel, Neemias, havia também os profetas outros que nós já meditamos aqui sobre ele. Havia um grupo de pessoas comprometidas com o Senhor. E eu quero dizer para vocês nesta noite, Deus está atrás de pessoas que se compromete com Ele, com a sua palavra. E se você quer ser um profeta de Deus nesses dias, procure estar se ajustando com o Senhor, em rendição, na leitura da palavra, porque Deus procura aqueles que o agrada para usar, para abençoar, e através da sua vida, porque a vida que abençoa é aquela que tem vida em Deus, já foi falado aqui nesta noite. Eu não posso abençoar sem Deus na minha vida, mas se eu tenho um Deus na minha vida, se o enchimento do Espírito Santo está em mim, através de você, a sua família será abençoada. É o primeiro alvo que você tem. A sua casa será abençoada, a sua rua será abençoada, a sua igreja será renovada, e tudo quanto você fizer vai prosperar, porque Deus em você é a esperança da glória. Pode dizer um amém? E aqui tem algumas recomendações de Jeremias. E eu gostaria de compartilhar esse ensino de Jeremias para frutificar, para que essa igreja, para que a minha casa, ela possa experimentar algo novo. Algo novo. A Bíblia diz que eu tenho que buscar o versículo 4. Deixa eu ver, o versículo 4 diz assim. Assim diz o Senhor dos Exércitos, o Deus de Israel, a todos os exilados que deportei de Jerusalém para a Babilônia: edificai casas e habitais nela, plantai pomares, comei o seu fruto, tomai esposa, gerais filhos, tomai esposa para os vossos filhos e dai a vossas filhas para marido, para que tenha filhos e filha, e multiplicais e não diminuais. E aqui entra a palavra, a primeiro ponto dessa mensagem: procurai a paz da cidade, para onde eu vos desterrei, orai por ela ao Senhor, para que na sua paz vos tereis paz. Esse conselho é para você, para a sua casa. Deus está dizendo: se você quiser tomar posse hoje, viver esse tempo de multiplicação, restaura o altar lá da sua casa, restaura o altar em meio à sua família, restaura o altar na vida dos seus filhos, e para isso você tem que se colocar debaixo da potente mão de Deus, entender o querer de Deus, a vontade de Deus, e exercer dentro da sua casa. Não é? O primeiro título de profeta que você vai exercer é dentro da sua casa, em meio à sua família, em meio aos seus filhos. E quando essa restauração vier de lá, a sua rua já vai começar a ser abençoada através dos seus descendentes. A sua igreja será renovada através da vida daqueles que farão parte da sua família. E a multiplicação será grande. Foi isso que aconteceu naqueles dias. Naqueles dias se destacou lá no exílio, se destacou Daniel, se destacou Misael, Ananias, Azarias, Neemias e muitos outros. É esse conselho que Deus está dando nesta noite. Não importa como você esteja e como esteja a sua casa, Deus está lhe convidando a você restaurar o altar da sua casa, da sua família. Deus está lhe convidando a você ser fiel, a você ter compromisso com Ele, a você buscar uma vida de devocional lá no meio da sua família. Isso quer dizer que você vai buscar o renovo de Deus ali na sua família, e Deus vai fazer você prosperar
em nome de Jesus. Lembra do tema passado? Josué disse: eu e a minha casa serviremos ao Senhor. Mais uma palavra para você guardar: em ti serão benditas todas as famílias da terra. Você sabe por que eu amo Deus? Que a primeira preocupação dele em todo o tempo é com a sua casa, é com a família. Deus tem compromisso com a minha família e com a sua família. Sabe por que ele tem compromisso, meu amado? Porque foi ele que criou a família. Foi ele que tem ordenado, em meio a toda a crise mundial que intenta destruir os pilares da família. Mas sabe quem sustenta? O Senhor. É o Senhor que tem sustentado a família. Mas em segundo lugar, meus amados irmãos, nós encontramos na divisa mesmo que nós estamos estudando. Nós não podemos, fugir do nosso Deus. Sabe por que não podemos fugir? Porque Ele nos conhece. Nesse momento histórico aqui, Ele está dizendo: olha, eu sei que pensamento eu tenho a respeito de vós. Eu conheço vocês. Eu sei quem são, eu sei por onde vocês andam. Eu sei o que vocês têm feito, o caminho errado que você tem trilhado. Mas a minha graça, e é mesmo esse mesmo Jeremias, lá no capítulo 3, versículos 22 e 23, o que é que está escrito lá? As misericórdias do Senhor são as causas de não sermos consumidos, e as misericórdias do Senhor se renovam a cada manhã. É sobre esta misericórdia que eu estou ministrando no teu coração hoje. É favor de Deus nesta noite para você. Ele sabe quem é você, Ele sabe quem sou eu. E nesse tópico aqui eu me encontro nesse momento da história, em que eu tenho reunido a minha família durante esses dias. Hoje eu tive um bom momento com meu genro, dizendo a ele alguma coisa, já compreendendo que Deus está fazendo algo na vida dele. Porque nesses dias, todos os encontros, ele está junto comigo em família. Antigamente não estava, mas hoje está. E eu dizendo a ele o que é que ele precisa fazer, o que é que nós precisamos fazer. Eu tenho visto o que Deus tem feito e está fazendo na vida da minha nora. Eu tenho visto o que Deus está fazendo na vida da filha dela, no domingo passado. Em um momento em que o culto aqui estava, num momento tão especial. E eu olhei para a minha caçulinha, eu vi ela adorando a Deus, a Mariana, e eu vi também a Eduarda aqui do lado, aqui louvando, adorando a Deus, e depois ela veio para mim e disse: ô vô, eu senti tanta presença de Deus, eu estou chorando, eu senti a presença de Deus. Então isso é algo imensurável, e isso está sendo possível, sabe por quê? Porque eu entendi lá onde eu estava, fugindo de Deus, que Deus, eu tratei com todo mundo, mas me esqueci de tratar com Ele, me esqueci de conversar, me entender com Ele. E nesse entendimento que eu tenho hoje, talvez eu não fizesse o que eu fiz ontem, porque eu não estou falando, eu estou falando da minha família, amados. Eu tenho que ser exemplo para eles, eu tenho que viver para uma vida íntegra diante do Senhor, eu tenho que estar vivo diante de Deus, palavra de hoje, para que Deus possa fazer com que eu venha frutificar na vida de Flaviane, na vida da minha neta, minha neta mais a primogênita, na vida de Ana e Beatriz, na vida de Emanuele. E se eu não volto, eu não tenho entendimento de orar todos os dias e dizer na minha família que cada um deles é pai de gerações, que Ana e Beatriz é mãe de gerações. Profetize isso. Reconheça a sua raiz genealógica e profetize o que Deus profetizou na vida de Abraão: em ti serão benditas todas as famílias da terra. E se você é filho de Abraão, também profetize, porque essa palavra é a divina da parte de Deus. É Deus que ordena: a minha família é bendita em Abraão, porque eu faço parte da promessa, e a minha família é bem-aventurada no Senhor.
E ele diz para mim: eu sei o pensamento que eu tenho a seu respeito. Os irmãos, é de lembrar que eu sempre falo aqui, que eu não sou quem vocês dizem que eu sou, e nem quem eu digo quem eu sou. Eu sou o que Deus vê que eu sou. Deus me conhece por dentro e Deus me conhece por fora. Deus me conhece mais do que eu a conheço. É isso que ele está dizendo aqui. Eu conheço você, José Herbert. Eu conheço você. Eu conheço você, Flávio. Eu conheço as suas ações. Eu conheço quem é você. Mas mesmo eu conhecendo quem é você, ele tem uma promessa aqui: eis que eu sei que pensamento tem a vosso respeito, diz o Senhor. Pensamento de paz e não de mal, para vos dar o fim daquilo que vocês desejarem. Eu vou no Novo Testamento, a um texto que eu gravei, e eu acho que tem a ver com esse texto, quando Paulo escreve aos Filipenses. Ele fala da dificuldade que os filipenses estão vivendo. Havia intriga, havia incerteza, estava a igreja quebrando ali os princípios em que foi ensinado. Mas quando ele vai encorajar aquela igreja, oferecendo graça àquele povo, dando uma nova oportunidade, ele diz que vocês têm que voltar a experimentar um tempo novo, e o tempo novo começa com alegria. Alegrai-vos sempre no Senhor, sempre. Que a sua casa seja uma casa feliz, seja uma casa alegre, que a sua vida seja repleta de alegria. Alegrai-vos sempre no Senhor, foi o conselho dos paulinos. Seja a vossa moderação conhecida por todos os homens, e um coração moderado. Sabe o que é que tem? É muita paz que está aqui no texto. É o pensamento que Deus tem conosco, é o que nós precisamos ter com Ele. Eu preciso estar cheio de paz. Esse fruto do Espírito Santo que nos é dado através da fé que nós temos nele, do conhecimento que eu tenho nele e da certeza que nele eu sou mais do que vencedor. E ele continua dizendo, é por isso que eu trago esse texto: se eu tenho paz, eu não vou estar preocupado com o que vai acontecer comigo amanhã, porque a minha fé me impulsiona a ver um Deus que abriu o mar vermelho, a ver um Deus que entrou na fornalha de fogo, a ver um Deus que fechou a boca dos leões. E esse Deus é o meu Deus, é o seu Deus. Ele fala comigo e com você nesta noite. Necessário que eu tenha essa paz advinda da parte de Deus e essa fé suficiente para viver um tempo de alegria na minha família, entendendo que o refrigério de Deus continuamente é ordenado em meio àqueles que o temem. Paulo, escrevendo aos Romanos, capítulo 12, versículo 12, ele fala dessa alegria também, e tem tudo a ver com aquilo que Deus está falando por intermédio de Jeremias. Ele diz assim: alegrai-vos na esperança, sede paciente na tribulação, perseverai em oração. É o conselho daqueles que querem se aproximar de Deus, se achegar mais perto de Deus, que querem frutificar, que quer ser uma árvore cuidada por Deus. É melhor Deus cuidar de você do que você mesmo se cuidar. Talvez eu possa até usar uma palavra que eu tenho usado nesses dias em oração. Deus, o Senhor, que é especialista em transformar, em mudar, de reverter as situações. Eu vou me colocar em teus braços e vou pedir que o Senhor me ajude a ter entendimento nas áreas da minha vida que eu preciso de tratamento. E assim como o Senhor me deu o Espírito Santo,
Eu delego a Ele a autoridade de me dirigir para que eu possa ser ensinado em todas as situações e o nome do Senhor ser glorificado. Terceiro ponto está no versículo 12. Quando eu vivo em rendição ao Senhor. Na última vez que eu ministrei aqui, eu trouxe o texto de Isaías 58. Na minha compreensão, o que Deus requer da igreja em todo o tempo, não é só nesse tempo não, é verdade. Aqueles que jejuam, não jejua para comprar um carro não, irmão, nem para comprar uma casa, nem para falar em línguas estranhas. Jejue para que Deus possa tratar você de uma maneira tão tremenda, dizendo: eu quero que o Senhor agora tenha acesso à minha mente, porque a minha mente ela é tua. Eu quero que o Senhor tenha acesso ao meu coração, porque o meu coração ele é teu. Eu quero que o Senhor tenha acesso ao meu corpo, o templo do Espírito Santo, e eu autorizo agora o Espírito Santo de Deus agir na minha vida de maneira plena. Eu me rendo. Ao ineto que a gente dizia: eu me rendo aos teus pés, eu me humilho. E eu me lembro de Davi, quando ele estava em situação parecida com alguns de nós, e ele diz: conforme a tua infinita graça, ó Pai, perdoa as minhas transgressões, faz-me sentir mais uma vez a graça e dai-me a tua paz ao meu coração. Eu entristeci o teu espírito, eu não tenho andado corretamente diante de ti, mas eu sei quem é o Senhor. É esse mesmo Deus que está aqui. Se você me invocar, eu te ouvirei e facilitarei você chegar até a mim. Por isso é que eu vou mais uma vez dizer: gente, não confia em homens, nem filho de homens, mas confie nesta palavra. Hoje, agora, Deus lhe deu a maior oportunidade do tempo presente. Quantos têm o Espírito Santo de Deus aqui? Levante a mão e dê um brado de glória a Deus. Deus mora dentro de você, aleluia. Deus mora dentro de mim. E nesse mesmo livro de Isaías, eu vou ler o texto posterior a esse. Ele diz: vocês agora vão viver um tempo novo. É uma palavra profética. Não mais vai ser em tauba. Não vai mais ser alguém dizer: Deus falou, Deus tem usado homens? Tem homens de Deus? Tem profeta de Deus? Tem revelação? Tem. Eu acredito em tudo isso. Mas eu acredito que tudo quanto Deus tem para a minha vida e para a sua vida, você tem a oportunidade de você mesmo, no seu quarto. Jesus falou isso, em rendição ao Senhor, se humilhar na presença de Deus e viver este momento que ele ensina aqui à nação de Israel. Veja o texto comigo. Então me invocareis e passareis a orar a mim, e eu vos ouvirei. Buscar-me-eis e me achareis quando me buscardes de todo o vosso coração. Talvez a diferença seja essa: como Deus sabe quem eu sou, e Deus sabe como eu tenho me apresentado diante dEle. Muitas vezes eu tenho me apresentado diante dEle de maneira incorreta, não da maneira que Ele queira. Eu quero ensinar isso hoje. Se nós queremos viver o novo de Deus, desça a olaria e permita que o oleiro trate com você. Se precisar quebrar o vaso, deixa ele quebrar. Se não precisar, você está na mão do oleiro, na olaria, ele vai restaurar o vaso, e ele vai purificar o vaso, e ele vai santificar o vaso, e na mão do oleiro você vai sair de lá cheio de Deus, para abençoar com a vida que Deus está te oportunizando, para que você possa dar testemunho nesse novo tempo. Então me invocareis e passareis a orar a mim. Há um ministério que nós temos
negligenciado nos nossos dias. O ministério da oração, da conversa com Deus, da aproximação com Deus. Em nenhum momento da história, todos aqueles que vieram antes de nós, e que hoje o nome dele está na história, eles levaram, ou eles tiveram uma experiência com o Senhor. E eu me lembro que Jesus, antes de ser crucificado, foram 40 dias e 40 noites na presença de Deus, em jejum e oração, para que ele pudesse mortificar a sua natureza carnal, e ele pudesse viver a natureza de Cristo na vida dele. Você quer frutificar? Morra do seu eu, morra da sua vontade, e permita a Deus escrever algo novo daqui para frente na sua vida. Eu quero lhe convidar a aproveitar essa oportunidade que Deus está nos dando nesse tempo de incerteza, nesse tempo que os homens estão colocando mais fé nos políticos, que os políticos para Deus têm sido para Deus. Eu tenho que honrar os políticos, mas Rei dos Reis é o meu Senhor. Ele é Criador e Senhor de si mesmo, de todas as coisas, sustenta e governa. Dele é tudo, é o ouro, é a prata, é tudo, tudo pertence a Ele. A minha vida é dele, a sua vida é dele. E se você tiver esse entendimento, eu vou buscar o Senhor, e eu vou ter certeza que Ele vai facilitar a minha vida com Ele. Aí tudo aquilo que você quiser, faça um bom projeto, que Deus vai ajudar a você a administrar o projeto que você colocou diante dele, em nome de Jesus. Amém? Buscar-me-eis e me achareis, quando me buscardes de todo o vosso coração. Só me lembra de 2 Crônicas 7,14. Recita comigo, igreja: se o meu povo, que chama pelo meu nome, se humilhar e orar, e buscar a minha face, e se converter dos seus maus caminhos, então eu ouvirei dos céus, perdoarei os seus pecados e sararei a sua terra. E agora estarão abertos os meus olhos e os meus ouvidos a oração que é feita neste lugar. Esse versículo, ele está mencionado por Jeremias, está sendo ministrado ao seu coração hoje. Você conhece Deus, você talvez conheça até as passagens bíblicas, e o que é que nos falta? É um coração sincero, é um coração puro, é intimidade com Deus. Deus está lhe dando a oportunidade hoje de você fazer um caminho de reaproximação com o Senhor. E eu quero crer que tudo quanto tem vivido que não agrada ao Senhor, como aquela nação viveu, essas promessas é possível no tempo de Deus. Esse tempo para eles foram 70 anos. Para você eu não sei quantos anos serão, mas eu sei que o mesmo Deus de Neemias, de Jeremias, o mesmo Deus que operou lá no cativeiro, na Babilônia, é o mesmo Deus que está aqui, quer mudar a sua sorte e a minha. Só basta nós colocarmos a nossa vida em ordem, em nome do Senhor Jesus. Versículo 14, eu já vou quase concluir. Aqui está muitas promessas de Deus nesse versículo. Eu serei achado de vós, diz o Senhor, e eu farei mudar a vossa sorte. Congregar-vos-eis de todas as nações, de todos os lugares de onde vos lancei, diz o Senhor, e tornarei a trazer ao lugar de onde vos mandei para o exílio. Essa palavra, essa promessa, nós encontramos o Senhor reprisando ela no capítulo 30, versículo 3.
de Jeremias, quando ele diz: porque eis que vem dias, diz o Senhor, em que mudarei a sorte do meu povo, o povo de Israel. De Judá, diz o Senhor, e falo-eis voltar para a terra que dei aos seus pais, e a possuirão. Aí o que eu quero dizer nesta noite, que o mesmo Deus que ordenou a Jeremias a profetizar para aquela nação, é o mesmo Deus que através da sua palavra, e não é a minha palavra, não é a palavra de Deus na sua vida, é o Deus que vai estar dizendo: eu vou entrar na sua casa, eu vou restaurar a sua família, eu vou mudar a sua sorte, eu vou reescrever uma nova história, e você vai viver um tempo novo, amém? É profética, é palavra profética. O tempo novo não dá-se-á na maneira que eu estou, dá-se-á da maneira que Deus quer que eu esteja, para que através da minha vida restaurada, eu possa ter a vida de Deus, e através da vida de Deus, eu ser vivificado no Espírito Santo, e ser um porta-voz de Deus. Na necessidade de Deus, Deus vai me usar e vai lhe usar, e vai abençoar a igreja, que nesses dias vai viver um grande avivamento, e Deus está procurando aqueles que querem se colocar na brecha, que possa receber de Deus essa promessa. Mas nós ainda encontramos essa mesma promessa de restauração, de renovo, para fazer com que aquele povo possa se multiplicar onde ele está. No versículo 18, 18, diz assim: assim diz o Senhor, eis que restaurarei a sorte das tendas de Jacó, e me compadecerei das suas moradas. A cidade será reedificada, e seu montão de ruínas, e o palácio será habitado como outrora. E sairão deles as nações de graças, sairão deles as ações de graças, e o júbilo, para que se alegre, multiplicai-vos-eis, e não serão diminuídos, glorificá-lo-eis, e serão apoucados. Louvado seja o nome do Senhor nosso Deus. Isso é promessa de Deus. E eu posso dizer que aqui tem alguns que já estão vivendo isso. Tem alguns que chegou para mim: pastor, não estava nem nos meus planos eu mudar de posição, mas Deus já abriu uma porta nova, eu já vou trocar de emprego e vou estar sendo agraciado com a classificação. Está acontecendo nesses dias aqui, meus irmãos, muitos testemunhos. Deus tem aberto portas, Deus já está restaurando vidas, Deus está operando milagre, porque o nosso Deus é Deus de milagre, é Deus de restauração. E veja o pouco que nós estamos fazendo, e eu vou desafiá-los a querer fazer mais, mas ainda tem mais promessas. Nós temos aqui no capítulo 31, versículo 23. Deixa eu ver se é esse o texto, para não me... Eu andei fazendo aqui, 31, 23, diz assim: assim diz o Senhor dos exércitos, assim diz o Senhor dos exércitos, o Deus de Israel, ainda dirão esta palavra na terra de Judá e nas suas cidades, quando eu lhe restaurar a sorte. O Senhor te abençoe, ó morada de justiça, Monte Santo, aleluia. Eu vou ler de novo, que é só promessa. Assim diz o Senhor dos exércitos, o Deus de Israel, ainda dirão esta palavra na terra de Judá e nas suas cidades,
quando eu lhe restaurar a sua sorte. E eu profetizo: o Senhor te abençoe. Eu disse: o Senhor te abençoe. Seja abençoado a sua casa, abençoada a sua morada, a sua família, em o nome do Senhor Jesus. É promessa de Deus, meus amados irmãos, amada igreja, em nome do Senhor Jesus. Ainda ele repete no versículo 31, 23, 32 e no 44, é só promessa para aquele povo. 23 foi o que eu li, 32 é o que eu vou ler, e o 44. E esse 32 é um compêndio de promessa. Quando ele diz no 31 diz: eis que vem dias, diz o Senhor, em que firmarei a nova aliança com a casa de Israel e com a casa de Judá, não conforme a aliança que eu fiz com seus pais, nos dias que tomei pela mão para tirar da terra do Egito, porquanto eles anularam a minha aliança, não obstante não haver desposado, diz o Senhor, porque esta é a aliança que eu firmarei com a casa de Israel, depois daquele dia, diz o Senhor, lhe imprimirei a minha lei na sua mente e colocarei no seu coração. Essa palavra eu já ministrei aqui. Deus mora dentro de você. Você não precisa de ninguém para se aproximar de Deus. Sabe por quê? Você é ministro de Deus. Diga: eu sou ministro de Deus. Eu sou nação santa. Eu sou propriedade exclusiva de Deus. Afirme isso dentro de você. Você precisa se colocar na brecha. Porque o Deus reparador de brecha, Ele está em você e com você, para lhe trazer vida, em o nome do Senhor Jesus. Há muitas outras promessas que Deus tem aqui nesse texto para nós. O versículo 44, mais uma que é para nós, fecharmos a palavra, porque nós temos ainda que está diante do Senhor, celebrando a ceia. Aliás, o texto a seguir seria Isaías 33, o 7 e o 11. Isaías 33, o 7 e o 11, diz assim no versículo 7: restaurarei a sorte de Judá e de Israel, e os edificarei nos princípios, e purificá-lo-eis de toda a sua iniquidade, com que pecaram contra mim. Perdoarei todas as suas iniquidades, com que pecaram e transgrediram contra mim. Não existe nenhum Deus igual a nós. Não existe nenhum outro Deus igual ao nosso Deus. Isso significa dizer para você sair daqui e não colocar obstáculo. Esteja você como você estiver nesta noite. Esteja a sua casa como ela estiver nesta noite. Deus está lhe convidando a você se colocar na posição, porque Ele quer te abençoar nesta noite. Ele quer restaurar a sua sorte nesta noite. Ele quer lhe trazer de volta a esperança nesta noite. Ele quer que você seja um agente de paz na sua rua. Veja o que a palavra diz: se você orar em favor da sua cidade, em favor da sua rua, em favor da sua casa, a sua casa terá paz. E no lugar que há paz, eu estou presente, porque eu sou o mensageiro da paz. Eu sou o mensageiro da paz. No lugar que houver comunhão, você que está vivendo em contenda, Deus manda você lançar fora a contenda. Deus quer que você viva na paz do Senhor. Essa palavra diz que eu não sei porque nós vivemos ainda, perdemos tempo em ficar vivendo
dias difíceis na nossa vida, que aquela palavra disse e me disse: você está morto. Mas se você quer viver a vida de Deus, você vai ser profeta de Deus. Você só vai profetizar o que Deus manda você falar. E há motivos bíblicos tremendos. Eu tenho um dia que eu tenho experimentado isso. Eu saio o dia todo. Às vezes Deus coloca um salmo e eu começo a salmodiar aonde eu chego. Aonde eu chego eu ministro uma palavra de bênção. Sabe por quê? Porque você é profeta de Deus. Você, na presença de Deus, você é ministro de Deus, você é restaurador de brecha. Aonde tiver alguém triste, você chega com a palavra de Deus e professa alegria. Quer ver, experimenta. Pega Romanos 12, 12. Olha, eu quero fazer uma declaração aqui nesta noite. Onde você estiver, esteja onde você estiver. A alegria do Senhor, ela traz esperança. Ou alegrai-vos na esperança. Sede paciente na tribulação. Perseverar em oração. Você vai saber que essa palavra encontra as pessoas em qualquer lugar, em qualquer situação. A alegria do Senhor formoseia o rosto. Eu, como profeta de Deus, eu profetizo a alegria na sua vida e na sua casa. Houve um momento aqui na igreja que eu ministrei até essa palavra na igreja Batista 2 de Julho, junto com esse número de levitas abençoados. Quando eu abri a boca, a esperança para o teu futuro, diz o Senhor. Naqueles dias eu profetizava isso em todos os lugares. Porque a nossa esperança está em Deus, a nossa confiança está em Deus, a nossa fé é em Deus, a nossa alegria vem de Deus. E Ele está nos convidando hoje a abandonar nossas práticas passadas, porque Ele quer multiplicar através da sua vida. Eu quero lhe convidar você a se colocar de pé. E nós vamos orar ao Senhor. E eu gostaria que você pudessem, à luz de tudo, quando você ouviu o momento de adoração, foi uma maravilha aqui nesta noite. A palavra de Deus está sendo ministrada ao seu coração. Se você quer viver algo novo, deixa Jesus fazer nascer de novo na sua vida o que Ele tem de melhor para você. Ele quer reescrever uma nova história na sua vida. Você que está aqui, que ainda não experimentou a ser fiel a Deus, foi essa palavra que eu ministrei hoje ao meu genro. Seja fiel. E eu falava com ele, quando comia ele aqui comigo, quantas vezes faltava alguém para dormir, era ele que dormia. Tomara que ele esteja ouvindo agora. Às vezes que eu não dormia, ou dormia demais um pouco, quando eu chegava aqui, ele estava dirigindo o culto. E eu disse a ele que Deus quer que ele refaça a sua caminhada. E ele me disse a mim que vou refazer. Que dentro de você haja espaço para que Deus possa mudar a sua sorte, refazer a sua caminhada, porque Deus quer tornar possível não só a minha família, mas a todos da minha casa. A todos da minha casa, você faz parte dela, porque Deus me deu, nesse tempo presente, não só ser pai da minha família, mas ser pai de muitas famílias na fé. E eu quero profetizar em nome do Senhor Jesus, que você será alcançado pela graça, você será alcançado pela misericórdia, você vai ser alcançado pela bondade de Deus na sua vida. Deus está aqui, e Deus vai perdoar os nossos pecados, porque Deus é bom, e a sua benignidade dura para sempre e eternamente. Aleluia.
Se renda a Deus agora. O mesmo Deus que visitou seu povo lá no cativeiro, eu tenho certeza que Ele vai visitar a igreja dele nesse tempo. O mesmo Deus que providenciou um avivamento pleno naqueles dias, Ele vai avivar a igreja dele para que nós possamos viver os últimos dias dando testemunho de que o nosso Deus vive e reina através daqueles que se colocarem na brecha com Ele para viver a vida dele e fazer a vontade dele. Quantos querem fazer a vontade de Deus? Dá um brado de glória a Deus. Aleluia. Aleluia. Soberano Senhor, nosso Deus. Aqui está a tua igreja nesta noite. Aqui está o teu servo nesta noite. E eu quero nesta noite, meu Deus, agradecer ao Senhor. Porque nesses dias aqui nesta casa nós temos visto o teu agir na vida desse povo. Eu tenho testemunhado que há algo diferente nesses dias acontecendo aqui neste lugar. Eu tenho certeza que ainda há muita coisa para que nós venhamos permitir o Senhor fazer, mas nós queremos nos colocar na dispensação da tua graça, Senhor, e queremos dizer que nós estamos aptos a ser ensinados pelo teu Espírito. Como diz o texto, ensina-nos a compreender, ensina-nos a entender a tua vontade. E se o Senhor nos ensinar, nós andaremos nela, com a ajuda do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Segura nas nossas mãos, por favor, meu Deus, e nos tira do lugar onde nós estávamos ontem, porque hoje nós queremos ser dirigidos, ensinados, para viver um tempo novo, através da mudança que o Senhor vai fazer na minha vida e através da minha vida, na vida da minha família, através da minha família, na minha igreja, e através da minha igreja e da minha família, vai fazer na minha rua, na minha cidade, no meu país. Eu serei porta-voz de Deus, profeta do Senhor, em nome de Jesus. Amém, igreja? Aleluia. Que Deus em Cristo abençoe a todos que estão nos assistindo também. Muito obrigado a todos vocês que nos assistem. Tenha uma semana de paz e nós vamos celebrar a ceia do Senhor e vamos pedir aos nossos cooperadores que possam fazer o encerramento da live, e vocês podem assentar. Eu quero convidar os oficiais